não quero aqui fazer juízo de valor do Sérgio Moro. Isso que eu ia te perguntar, ainda há muita mágoa no Podemos em relação ao Moro? O nosso Conversa Política hoje com o deputado estadual Denian Couto. Ele está percorrendo algumas cidades do Paraná para discutir sobre as eleições de 2024. Ele está tentando dar uma energizada no Podemos, né? Mas antes da gente falar sobre isso, Denian, tudo bem, deputado? Tudo bem, Cláudio Austin. Um prazer falar contigo. Igualmente. Como é que você entrou para a política? Porque eu lembro de você sempre no jornalismo, apresentando, comentando. Por que você entrou? Pois é, são aquelas coisas do... de verdade, não é conversa jogada fora. Eu nunca achei que eu fosse disputar uma eleição. Mas eu fiz e faço ainda jornalismo político há 30 anos, como você. Tem mais experiência do que eu ainda. E a gente acaba conhecendo o jogo. Sim. No período da pandemia, o então senador Álvaro Dias foi me dar uma entrevista na rádio. Naquele período que ainda era tudo, fica sentado lá longe de mim, né? Sim. E o Álvaro apareceu com uma conversa de, olha, a gente tem um levantamento, pesquisa, não sei bem o que era, que mostra que você, se você disputar a eleição para vereador em Curitiba, você será um dos mais votados. Eu acho que você deveria disputar. Sim. Eu falei, não, tira isso de perto de mim, né? E aí, eu fazendo o jornal na rádio, falando de pandemia, e aí os ouvintes, vai lá então, né? Sim. Daquela coisa... Tá valente, vai e resolve. Leve suas ideias, né? Concordando com o que eu falava, eu vou disputar. E eu ficava numa situação que eu dizia o seguinte, precisava em torno de 4.500 votos para se eleger vereador em Curitiba, né? Sim. Falei, se eu fizer 1.000, já não passo vergonha. Sim, Sabe aquela coisa? Você fica naquela roubada, né? Você também, você tá lá, você é uma pessoa que tem visibilidade. Pô, se eu for para lá, vou ganhar 50 votos, eu não vou poder sair de casa, né? É isso. E aí eu acabei fazendo 7.000 votos e fui o 8º mais votado da cidade. A eleição passada, de 2020, foi aquela com 1.000 e tantos candidatos em Curitiba, nós tivemos 1.200 candidatos. Eu fui o 8º mais votado. E aí eu entrei para ser vereador em Curitiba e aí eu gostei. Eu entendi que tinha como trabalhar e avançar de levar as minhas ideias para a prática. Aí eu, na sequência, concorri a deputado estadual e venci a eleição. Então eu, na verdade, sou um político muito novo. Eu comecei mesmo em 2020 na eleição. A gente está no comecinho de 2024. Eu não tenho 4 anos do lado de cá do balcão, né? Sim. Mas eu tenho gostado bastante. Obviamente, como comentarista, você já falou muito sobre aquelas articulações, aqueles bastidores, aquelas, deixa eu ver aqui, puxadazinhas de tapete e tal. Já se habituou a esse ambiente? Já. Quando eu cheguei na Câmara, teve um vereador lá de Curitiba que falou assim para mim, quero ver agora o que você vai fazer, porque... Você estava sempre noticiando as articulações e agora você será personagem delas, né? Sim. E eu disse assim, eu vou fazer as coisas do jeito que eu sempre fiz. Fazer de forma correta, não vou tentar, na medida do possível, ser um cara pautado sempre pelas minhas convicções e ceder o mínimo possível. Se alguém disser que na política você não cede, está mentindo. Se você for um obtuso, um sujeito que é a minha ideia e ponto, você não levanta um tijolo do chão. Sim. Você sabe disso muito bem. E aí, na questão das articulações, são tantos e tantos anos acompanhando do lado do jornalismo a articulação, que eu já sabia fazer mesmo sem estar lá, né? A prática, né? E aí isso para mim, e eu vou te dizer, viu, Cláudio, é o que eu mais gosto de fazer. Porque às vezes as pessoas elas têm uma ideia equivocada de que você tem um projeto, tem uma ideia para ser desenvolvida e não pode, em momento algum, sair desse trilho, né? Só que cada pessoa ela tem um jeito de pensar. E se você não conversar, né, com outras pessoas, na verdade, muitas vezes você precisa ceder um pouquinho aqui, a outra cede um pouco lá para vocês chegarem ao mesmo termo
e colocar em prática. Se ninguém ceder, nenhum nem o outro vai para lugar nenhum. Claro. É mais ou menos isso como é que funciona a política. E não dá, você não faz nada sozinho. E eu sou um político de centro-direita. Sou de centro-direita, eu não sou de esquerda. Então, eu não comungo das ideias do partido principal da esquerda, do PT. Não adianta, o PT pensa vermelho, eu penso azul. A gente não pensa igual. Mas se você não tiver capacidade de conversar, inclusive com quem é diferente de você, Sim. você não faz nada, meu irmão. Até porque, independente da sigla, sempre pintam boas ideias de todos os lados. Cara, e tem gente boa em todo lado. Então não é porque o sujeito está lá ideologicamente no espectro diferente do meu que ele é uma má pessoa. Não é. Ele só pensa diferente. Eu acho que nós nos perdemos muito no Brasil enxergando o adversário como inimigo. E essa cultura do ódio, do nós contra eles, isso tudo ajudou a atrapalhar a política. Ao contrário daqueles que acham que, não, isso foi positivo, eu acho que não. Acho que isso ajudou o Brasil a não avançar. É tanta discussão que não leva a absolutamente lugar nenhum. Tem uns deputados lá, eu apelidei e a imprensa gostou. A bancada do clique. Ah, sim, sim. A bancada do clique, Cláudio, ela não tem ideologia. Não. Tem gente de direita, de esquerda, e o cara vai lá discursar na Assembleia só para produzir um videozinho de 2 minutos, 1 minuto, em que ele vai colocar uns efeitos, vai publicar na rede social, ganhar like e o negócio ficar girando. E política de verdade, para alcançar a vida do cidadão... não é um trabalho, na verdade, para você solucionar problemas, né? Mas é para, tipo, manter o emprego. Manter o emprego, ficar famosinho. Tá cheio de gente lá preocupado demais em ganhar curtida em rede social. Outro dia eu fiz um discurso lá criticando eles e postei na rede social, me deem um clique. Para que a bancada... boa. Para que a bancada do clique reaja, né, de alguma maneira. Então, eu tento fugir dessa política menor, de fazer algo que possa construir. Não se consegue tudo, mas é possível avançar. Pós-ditadura militar, houve um período, e aí de mais de uma década, que raramente alguém ou algum partido realmente se posicionava como partido de direita, um partido conservador. Era feio até. Isso, a gente brincava que até a arena era de esquerda naquele momento. Quando o Podemos foi criado, eu estava entrevistando um dos fundadores do Podemos e eu perguntei para ele o seguinte: que apito vai tocar o Podemos? Qual o caminho que ele vai seguir? Aí ele me disse, olha, o Podemos ainda é um partido em construção e tal, aquele migué que você conhece, né? Hoje o Podemos, ele já é um partido que tem uma linha de conduta consolidada ou vocês ainda estão com a lanterninha procurando o caminho? Eu vou te dizer assim, uma coisa é o Podemos do Paraná e a outra é o Podemos como uma instituição nacional. O Podemos tem como linha a ideia de não se apegar a extremos. Essa é uma linha do partido. Certo. Então, o Podemos ele não cai ao extremismo de um lado e nem de outro. Então, se eu fosse descrever o Podemos, ele é um partido de centro. Ele não é um partido nem de direita nem de esquerda. Ele tenta trafegar dentro do que é razoável. Eu sou de centro-direita. Eu pendo para o lado direito. Sim. Há outras pessoas no Podemos que têm um viés mais de esquerda. Vou te dar um exemplo. Durante muitos anos, o Flávio Arnes, senador da República, foi do Podemos. Sim. E, sabidamente, o Flávio Arnes é de centro-esquerda. Sim. E nós somos colegas de partido. A filha do Flávio Arnes é minha suplente na Assembleia, a Carol Arnes. Ela, sabidamente, é uma mulher de centro-esquerda. O próprio Álvaro Dias, que foi do MDB, Claro, do PSDB. Claro. Então, eu vejo o seguinte, o Álvaro gosta muito de, quando começam a perguntar isso para ele, ele usa, é um miguezinho, mas é muito bom. Acho que é bom. É muito bom. O Álvaro diz assim, o partido não é nem de direita nem de esquerda, ele olha para frente. Né? Como que ele diz assim, eu não vou ficar aqui nessa... É um miguezinho bom, né? E outra coisa, você nota que a veia tucana ainda está nele. Tá né, ali, cara? tá ali. Ele ali, Tá murão. Tá ali. Eu vou te dizer o seguinte, eu tenho pelo Álvaro, o Álvaro é aqui do norte do Paraná, então o pessoal aqui conhece melhor o Álvaro do que quem está lá em Curitiba. Mas eu vou dizer o seguinte, eu tenho pelo Álvaro uma admiração profunda mesmo.
Quando eu olho para os políticos do Paraná, eu olho para o Álvaro e vejo um modelo político. O Álvaro, você pode ter uma crítica sobre um determinado posicionamento do Álvaro aqui ou acolá, mas você não diz que o Álvaro é um político sujo, que é um político desonesto, que o Álvaro não produziu nada para o Estado. O Álvaro trouxe resultados ao Paraná. O Álvaro foi um governador. Eu ando muito pelo Paraná, eu vejo aquela casinha da construção das estradas. Foi a melhor estratégia de marketing que eu já vi na vida. Qualquer lugar do estado você vê a casinha de concreto. E aí eu falei para o Álvaro outro dia, eu digo, senador, tem umas casinhas que estão bem cuidadas pelos prefeitos, tem outras que o prefeito não cuida. Eu vou deixar uma lata de tinta no meu carro, quando eu passar por uma eu vou pintar a que tiver descascada, né? Então eu tenho pelo Álvaro, primeiro, uma admiração enorme, segundo, uma gratidão, porque foi o Álvaro que me trouxe para a política. E eu acho esse comportamento do Álvaro de não se deixar contaminar, isso atrapalhou demais ele, inclusive. A eleição de 2018 ela foi cruel ao Álvaro, em que ele concorreu a presidente, porque o Brasil estava tão extremado que o discurso do Álvaro não tinha repercussão. O discurso moderado não resolveu naquele momento. E eu penso que porque esse momento turbulento ele passará uma hora. Sim. E aí a gente vai olhar para trás, os analistas, os historiadores, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que o Brasil viveu um período cinza. Né? E o Álvaro não se deixou contaminar. Seria muito fácil para o Álvaro, naquele momento, abraçar um discurso mais radicalizado e tentar decolar naquela eleição. Né? Sim. E ele não mudou. Ele manteve a coerência. E aí, como ele é o maior nome do Podemos do Paraná, ele não está em mandato, mas ele é o maior nome do Podemos. Sim, ainda é. Então, se a gente for tentar entender a cabeça do Podemos, eu acho que é muito daquilo que o Álvaro construiu ao longo do tempo. Tem pessoas... E eu não faço mimimi, é o jeito que eu sou. Tem pessoas no próprio partido que acham que o Álvaro está superado. Não, já está há muito tempo na política, tem que renovar. Amigo, as boas ideias, elas não... tem idade, né? Não, porque daqui a pouco, Austin, é o seguinte, a gente também vai envelhecer, né? Sim, e é uma coisa que... Toda eleição, né, eu ouço muito essa conversa. Tem que renovar, tem que renovar. Eu acho que tem que renovar de vez em quando. Aliás, sempre. Agora, você tem que renovar com qualidade. Claro. Renovar por renovar, a experiência mostra que muitas vezes piora e muito. Né? Eu não quero aqui fazer juízo de valor do Sérgio Moro. Isso que eu ia te perguntar. Ainda há muita mágoa no Podemos em relação ao Moro? Eu até acho que mágoa não. Só todo mundo muito puto, uma coisa assim básica. Eu acho que era uma coisa mais ou menos assim... Lembra que nos anos 90... algumas torcidas levavam para o campo de futebol uma cartolina escrita "Eu já sabia", sim. que o time ia ganhar? Lembra do "Eu já sim, sabia"? Sim. A vontade que eu tenho era, cada vez que acontece uma coisa do Sérgio Moro, levantar a placa do "Eu já sabia". Sim. Sabia que isso ia acontecer, que ia dar ruim. Sim. Porque o Sérgio Moro e o Paraná está experimentando uma experiência muito ruim. Eu vou por esse estado todo. Falo com o prefeito de cidadezinha de 3 mil habitantes até Curitiba. Não tem um prefeito que diga assim, estou satisfeito com o senador. Sim. Eu nem estou falando aqui dos erros políticos, eu estou falando de política. Sim. Uma cidade pequenininha, não é o caso de Londrina. Londrina caminha sozinha. Mas você chega numa cidade aí de 5 mil habitantes. Essa cidade não tem forma de investir o que quer que seja se não receber... Sim. Auxílio de emendas parlamentares. Exatamente. Não tem como. Elas dependem demais do político. Do político. E aí o pessoal fala, você é do Podemos, eu estou numa saudade do Álvaro. Porque eles personificam na questão do senador que saiu, evidentemente, porque era o seguinte, o Álvaro recebe vereador, recebe prefeito, conhece a realidade, preciso o custeio da PAI, libera uma emenda para o custeio da PAI. Aquela questão o varejinho. O varejinho. Porque às vezes a pessoa percebe, por exemplo, eu conheço muitos políticos assim, eles são grandes políticos nacionais, né, discutem problemas nacionais, problemas importantes para a nação, aquela coisa toda e tal, mas também faz a atuação da sua base. Claro. Né? Com relação a emendas, que o jogo é esse? Não adianta querer também imaginar que é diferente. O jogo é esse. Tem que trazer uma verba para a sua base, para a prefeitura X, Y, tal. E alguns políticos eles fazem o contrário. Eles passam
a ter, né, aquela imagem nacional e esquecem que tem que cuidar de casa, né? E aí fica muito desconectado, né, das suas bases, porque você precisa do voto. Você precisa fazer uma atuação não só em cima da fiscalização, das leis e tal, porque o sistema brasileiro é assim. Se fosse diferente, não seria necessário. Claro. Mas do jeito que é hoje, há essa necessidade óbvia de você fazer esse atendimento. E olha, quem não cuida dos prefeitos de cidade pequena está enrolado, porque eles conseguem voto pra caramba. Pra caramba. E aí, os prefeitos, os vereadores, eles têm uma queixa hoje. O Paraná elegeu um senador que não está nem aí pra gente. Sim. É o que eu mais ouço por aí. E aí eu digo, mas você tenta procurar, né? Porque você também tenta, porque o recurso que o Álvaro mandava era o natural, né? Sim. Mas você vai bater na porta? Não adianta, não nos recebe. Então teve uma alteração aí na questão do Senado e me parece incontornável a cassação. O Sérgio Moro será cassado. Não sei se agora, nesse mês ou no mês que vem. Houve um adiamento. Um adiamento, né? Mas a cassação, ela é tão certa quanto o fato que o sol brilha. Eu já sabia. Levantar a plaquinha. Vamos falar do Podemos. O Podemos, ele tem um problema, que eu imagino que vocês obviamente já identificaram, que é o pouco tempo de TV numa campanha política, que isso é muito importante, principalmente nas cidades onde tem emissoras de rádio, emissoras de TV. Sendo assim, vocês vão precisar fazer alianças. Como é que vai funcionar essa conversa de aliança nas cidades com o Podemos? Assim, a gente era muito ruim de tempo de televisão. Nós melhoramos. Porque a fusão com o PSC, na verdade foi a incorporação com o PSC. É porque eu lembro que vocês tinham 30 segundos 30. na campanha passada. A gente vai dobrar de tempo um pouquinho mais. Certo. Então, o Podemos, se for sozinho, vai beliscar um minutinho e pouco. Já melhorou. Sim. Já melhorou. Se fizer uma eleição às ganhas, não dá para fazer com 1 minuto. A gente sabe que não. Sim, precisa de um pouco mais. Precisa de um tempo maior para fazer 2 minutos, 2 minutos e meio. Eu gosto muito de campanha, porque eu já fiz um monte de campanha na vida. Com 2 minutos você já está falando, né? 2 minutos e meio você fica valente pra caramba. Valente. Então, terá de compor. A lógica das composições do Podemos é a seguinte: qual é, dentro do espectro daquele município, os que caminham perto do que a gente pensa? Certo. Então não dá para dizer assim, preferencialmente é o partido A, o partido B, o partido C. Depende. Se fosse uma eleição estadual, a gente consegue olhar melhor. Mas você chega em Londrina, aqueles que são possíveis de fazer uma caminhada com o Podemos, não necessariamente é o mesmo de Maringá, Sim, que não sim. necessariamente é o mesmo de Curitiba. Sim. Então tem que se olhar o cenário local. Aqui em Londrina, a gente tem candidato a prefeito, ou pré-candidato, que é o vice-prefeito João Mendonça. Então, o partido tem um nome a apresentar. Eu costumo dizer o seguinte: o nome que o Podemos tem não é um nome qualquer. Não é um nome que, tira pra lá. Não é. É um homem que tem história na cidade, que conhece Londrina, que tem discurso e tem o que mostrar como vice-prefeito da cidade. Agora, a viabilidade eleitoral do candidato do Podemos depende necessariamente de alianças. Pegar um nome com o tamanho do João Mendonça e largar as feras sem ninguém, solto, a gente vai rifar e fritar um nome que pode efetivamente ser prefeito de Londrina. O que o Podemos tem dito a todas as forças políticas do município é o seguinte: nós estamos prontos para lançar candidato e nós estamos prontos para conversar com todos aqueles que queiram não jogar Londrina numa aventura. Gostemos ou não do Marcelo Bellinati, mas existe uma Londrina que o Marcelo Bellinati ajudou a fazer e é uma grande Londrina. Então, nós podemos gostar ou não gostar do Marcelo, mas ninguém pode dizer que o governo Marcelo é um governo fracassado. Não é. Certo. É o governo em que o João Mendonça é vice-prefeito. Então, o que foi construído e o que está se fazendo em Londrina não pode ser...
troca tudo, aquilo que a gente estava falando, né? Sim. Do troca tudo. Alguém vai dizer que o Marcelo Bellinati não faz uma boa administração na cidade? Até porque as últimas pesquisas, assim, mostra ele com 70% de aprovação, às vezes até mais. Então imagina. É óbvio que tem crítica, tem coisa que ainda precisa ser resolvido, etc e tal. Mas para quem está terminando o segundo mandato, é valente, né? Você É valente. 70%. Então o que eu digo? Eu digo o seguinte, o Marcelo termina agora, no fim do ano, o seu mandato. Ele terá de ser sucedido por alguém. O que os londrinenses têm que responder é quem? E qual vai ser o cardápio para o londrinense escolher? Nós, como partido, nós temos um bom prato no cardápio, que é o João Mendonça. E como nós vamos construir essa conversa, depende muito mais do João do que do deputado Denier. Sim. É o João o líder dessa caminhada, até porque ele é o presidente do Podemos em Londrina. Londrina tem um deputado federal que é do Podemos, o Rauli. Então, isso passa muito pelo Rauli, passa muito pelos nossos vereadores. A gente até pode falar um capítulo sobre isso. Sim. E passa muito pela chapa que nós vamos montar. Então, a gente não vem para ser coadjuvante, eu espero um partido protagonista em Londrina. Como que isso vai acontecer, a gente vai ver ali na frente. E Curitiba, vocês já têm candidato? Você já colocou o seu nome e falou assim, opa, estou aqui e tal? Curitiba nós fizemos um caminho diferente. Curitiba nós escolhemos ser o primeiro partido a alinhar com o Eduardo Pimentel, secretário das cidades e vice-prefeito. Aí nós fizemos um caminho diferente. Nós enxergamos em Curitiba que os outros nomes que são apresentados eles são nomes que podem romper com o processo de crescimento da cidade. A esquerda lá se unificou. Sim. PT, PDT, PCdoB, PV e PSB. Eles vêm todos juntos na figura de um nome que não tem a cara da esquerda, é o Luciano Dutti. Que é uma coisa curiosa, né? Esses dias até conversei com ele estava falando, né, dessa articulação e tal e tudo. Aí você olha para ele assim e faz assim, não tem cara de esquerda. Não tem. Portanto, ele é um candidato perigoso. Sim, sim. Ele é um Porque candidato perigoso. acaba reunindo muitos segmentos Tem de gente de eleitores, direita que gosta do Luciano Exato. e vota nele. Eu, particularmente, a pessoa do Luciano, eu gosto muito dele. Eu acho que ele foi, inclusive, um prefeito de Curitiba que a cidade foi injusta com ele, porque ele foi um ótimo prefeito. Então, eu gosto muito, mas eu acho um perigo, por tudo que eu penso, de Curitiba entregar o governo à esquerda. Porque você tem uma cara boa de vender e está embutido lá a esquerda inteira. E aí eu prefiro levar o Podemos a apoiar um candidato que tenha reais condições de ganhar. Porque Curitiba vai viver um circo que Londrina não vai. A candidatura do Deltan Dallagnol, que é um circo. O Deltan está inelegível. Então, isso é uma outra discussão, né? Porque esses dias eu estava conversando com os advogados eleitorais e eles falaram assim, tem que entender que o Deltan teve o registro lá cassado, mas de repente ele pode conseguir um novo registro e pode virar de novo um pandemônio. O registro ele terá. O registro da candidatura. Então, vamos imaginar o seguinte, o Partido Novo é o partido dele, vai lá e lança o Deltan candidato na convenção. Ele vai lá e registra. Não é a ele negado o registro da candidatura. Sim. Aí, a Justiça Eleitoral vai avaliar se ele preenche as condições de elegibilidade. Isso é rápido? Não. Precisava 3 meses. Quer dizer, amigo. tumultua todo começo de eleição. Então, você vai ter um candidato que vai ficar lá discursando, pode colocar em risco a continuidade de um projeto. Daqui a pouco ganha a esquerda. Eu costumo dizer que o Partido Novo é o principal aliado da esquerda em Curitiba. Eles ficam bravos comigo. Mas o Partido Novo nessa lógica, sim, né? é o maior aliado. Porque se você considerar que a cidade de Curitiba também tem um perfil bem conservador e vai, obviamente, descarregar votos em alguns candidatos conservadores, e você tem alguém aqui que fica só olhando, e fala, vai. E aí, como é que é? Na hora da onça beber água, o fulano é retirado do processo, sobra mais voto aqui, né? Claro. E olha aqui, é tão na cara,
que o Deltan Dallagnol se lança pré-candidato e não tem uma linha em rede social do PT reclamando. Tá quieto. É tudo o que a esquerda quer. Eu não tinha notado isso. Tudo o que a esquerda quer. Então, o Deltan se diz pré-candidato. Você não acha um A da Gleice Hoffmann dizendo que não pode? Nada, tá todo mundo quieto. Porque é um sonho de consumo. É a candidatura sonho de consumo. O cara, para falar do Deltan, da esquerda, faz assim, dá uma risadinha por baixo, mas não deixa as pessoas... Não deixa passar. Então, nós entendemos, como partido, que em Curitiba, lançar um candidato próprio nesse momento, muita gente me pediu para disputar a eleição de prefeito lá. Eu digo o seguinte, aí, eu vou colocar o meu nome lá, não sei quanto que vou fazer de voto, mas certamente os votos que eu farei, eles sairão desse núcleo de centro-direita. Aí eu digo, eu não quero carregar a culpa de mudar a cidade de rumo. Não vou disputar. E entendemos por ser o primeiro partido aliado. Então, o Eduardo Pimentel é do PSD, o primeiro partido a alinhar é o Podemos. E nós temos nomes, inclusive, para indicar para vice, se for o caso, né? Para formar o governo lá na frente. Mas lá em Curitiba a gente já resolveu. Onde está em aberto é Londrina, em que a gente precisa construir. Perfeito. Deninha, muito obrigado pela bate-papo, pela entrevista. Se você aí ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, porque agora tem gente chique no programa. Tá, cara? A gente tem que pensar nessas coisas e tal, entendeu? E até a próxima. Obrigadão. Valeu, Asti. Valeu, pessoal.